Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor William Costa e eu estou aqui para te ajudar a entender um pouquinho mais de física. Falando em física, o que nós temos para a aula de hoje? Veja só, nós estamos na aula 27. Nós temos aí o que causa o choque elétrico no corpo humano. Esse é o tema da nossa aula. Nós vamos ver corrente elétrica, tensão elétrica, vamos ver todas essas grandezas elétricas aí na aula de hoje. Mas, antes de começar, a gente tem que entender que a energia elétrica e a transmissão de energia elétrica mudou toda a forma como nós entendemos a natureza, não é? E nós nos utilizamos dessas tecnologias. Então, veja só, para entender como a energia elétrica é produzida e conduzida até as nossas casas, permitindo que a gente assista a essa aula do Contraturno Digital, a gente precisa entender um pouquinho de cada uma das grandezas elétricas, certo? Bom, para isso, nós vamos entender como se dá o fluxo de carga elétrica, tá certo? O fluxo de carga elétrica, continuando aí, entendendo o fenômeno elétrico. Bom, o fluxo de carga elétrica, olha, ele se dá porque quando um condutor está em equilíbrio eletrostático, as cargas elas se movem aleatoriamente. Quando essas cargas se movem aleatoriamente, é porque o condutor ele está em equilíbrio eletrostático. E o que acontece nessa situação? Se nós ligamos o nosso condutor, que está aí, olha, com as cargas em movimento aleatório, nós ligamos cada uma das extremidades desse condutor a uma diferença de potencial, essas cargas realizam um movimento ordenado. A esse movimento ordenado, nós chamamos de corrente elétrica. Vamos entender um pouquinho mais a corrente elétrica? Bom, corrente elétrica nada mais é do que o fluxo de cargas elétricas, como a gente pode ver aí na equaçãozinha, olha. Nós temos uma equação em que a corrente elétrica é a taxa de variação da passagem de carga ali pelo nosso condutor. No nosso caso, ΔQ sobre ΔT, tá certo? ΔQ representa a quantidade de carga que atravessa o nosso condutor e o ΔT é o tempo em que essa quantidade de carga atravessa o condutor. Nós temos dois sentidos aí para a corrente, olha, o sentido convencional e o sentido real, tá certo? Por quê? Porque existia um sentido convencional. Porque quando o conceito de corrente elétrica foi construído, o pessoal ainda não tinha descoberto o elétron. O elétron ele só foi descoberto no início do século XX. Então, a corrente elétrica foi toda baseada ali em cargas positivas. Só que depois viu-se que, na verdade, o que tem ali no metal disponível para o movimento são cargas negativas. Por isso que nós temos um sentido convencional que entra no circuito pelo polo positivo e sai do circuito pelo polo negativo. E nós temos o sentido real. No sentido real é o quê? Entra pelo polo negativo e vai para o polo positivo, como a gente pode ver, olha. Olha só, nós temos aí uma bateria alimentando uma lâmpada. No sentido convencional, ela entrou pelo polo positivo e saiu do circuito pelo polo negativo e a nossa lâmpada acendeu aí, certo? A gente pode ver também aqui, olha, só para fixar melhor, os nossos dados ali da equação, olha. I é a corrente elétrica, ΔQ é a quantidade de carga e o ΔT é o tempo. Corrente elétrica, a medida é em ampere, ΔQ, que é a nossa carga elétrica, é medida em coulomb e o ΔT é medido em segundos, né, que é a unidade de tempo. Mas veja bem, olha, para que a gente consiga manter uma corrente elétrica, eu preciso de uma diferença de potencial. E eu preciso de aparelhos que produzam essa diferença de potencial, que vão ficar bombeando ali as nossas cargas elétricas para que elas realizem um movimento, ou seja, que eu tenha um fluxo de carga constante, tá certo? Então, a gente está vendo aí alguns exemplos, olha, como a bateria, o gerador, a pilha, o alternador de carro. Esses são exemplos de fontes de voltagem. Falando em fontes de voltagem, olha só, nas fontes de voltagem nós temos o seguinte, olha, nós temos a fonte de voltagem vai ser um aparelho que vai produzir uma diferença de potencial. Ou seja, o termo voltagem ele vai expressar a nossa diferença de potencial. No cotidiano, é bem comum que você ouça falar em voltagem. Bom, mas esse fluxo de carga elétrica, que nós entendemos como corrente elétrica, ele não vai depender unicamente da diferença de potencial.
ele depende também da resistência do material em que nós estamos trabalhando aí. A resistência, ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área de seção desse fio, desde que o nosso condutor aí em questão seja um fio, tá certo? O que quer dizer diretamente proporcional ao comprimento? Quer dizer que quanto mais longo o fio, maior vai ser a nossa resistência. E ainda mais, olha só, nós temos aí, olha, que fios grossos têm uma resistência menor do que fios finos, ou seja, quanto maior a área de seção transversal do fio, fios mais grossos, eles vão ter uma resistência menor do que os fios mais finos. Só que essa resistência também depende de outros aspectos, dentre eles a temperatura, beleza? A nossa questão inteira aqui, ela gira em torno de que nós precisamos determinar qual é a resistência do nosso material. Para isso, nós vamos apresentar para vocês a lei de Ohm. Olha só a lei de Ohm. Na lei de Ohm, nós temos aí, olha, um resistor, que é um aparelho típico de resistência, tá certo? Resistor. Qual é o efeito do resistor? É transformar energia elétrica em energia térmica, tá certo? Ou seja, é a aplicação do efeito térmico da corrente elétrica, é a aplicação do efeito Joule. Bom, nós temos aí, olha, a relação entre voltagem, corrente e resistência pode ser resumida aí na equação que é a primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I, onde, olha só, nós temos o V como sendo a nossa diferença de potencial, ou seja, a nossa voltagem, que é medida em volts, o R é a resistência, que é medida em ohms, e a corrente elétrica está ali medida em amperes, tá certo? Só que veja bem, nem todos os resistores, nem todos os nossos condutores, eles obedecem a essa lei. Quando ele obedecer a essa lei, nós vamos chamar esses condutores de resistor ôhmico. O resistor ôhmico, ele tem uma curva característica, tá certo? Essa curva característica, esse gráfico do resistor ôhmico, é exatamente uma reta, tá certo? Quando nós temos ali, olha, a diferença de potencial no nosso eixo vertical e no eixo horizontal nós temos a corrente ali se relacionando, o gráfico de um resistor ôhmico é uma reta. Mas também nós temos o resistor não ôhmico. O não ôhmico é aquele que não é uma reta, beleza? Não sendo uma reta, nós determinamos uma resistência aparente. O que é a resistência aparente? É uma resistência que depende de ponto a ponto, tá certo? Em cada ponto ali do nosso gráfico, nós vamos ter um valor de resistência. O nome dessa resistência nós vamos chamar de resistência aparente, beleza? Só que, olha só, a pergunta que nós fizemos para você no início da aula foi: o que causa o choque elétrico? O que causa o choque elétrico é exatamente essa combinação dessas variáveis elétricas que nós vimos. Nós precisamos ser atravessados por uma corrente elétrica. Mas para ser atravessado por uma corrente elétrica, os nossos, digamos assim, as nossas mãos precisam estar ali numa diferença de potencial, onde eu coloco uma mão num terminal lá de um gerador e coloco a outra mão no outro terminal de um gerador. Gerou uma diferença de potencial, ainda vai levar em consideração a resistência do corpo humano. Essa resistência ela pode variar para quando você está muito seco, quando você está mais num comportamento de isolante, ou quando você está, por exemplo, molhado com uma água salgada, e você conduz a corrente elétrica de forma mais efetiva. De modo que nós podemos saber aí quais são os efeitos da corrente elétrica no corpo humano, olha só. Nós temos aí alguns efeitos que nós listamos na nossa tabelinha. Temos aqui, olha, corrente elétrica até 10 mA, dor e contração muscular. De 10 a 20 mA, aumento das contrações musculares. De 20 a 100 mA, nós temos a parada respiratória. De 100 mA até 3 A, fibrilação ventricular, que pode ser fatal, um ataque cardíaco, beleza? E acima de 3 A, parada cardíaca, queimaduras leves. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí o que causa o choque elétrico. E agora nós vamos aplicar o que nós entendemos dessa relação entre as nossas grandezas elétricas no nosso aplicando. Na nossa questão de hoje aqui do aplicando, nós trouxemos uma questão que relaciona as grandezas elétricas que nós estudamos: corrente elétrica, voltagem e a resistência.
Nós vimos que todas elas são organizadas lá na primeira lei de Ohm. Olha só a nossa questão. Temos aqui, olha, a nossa questão é do vestibular da UEA, do CIS de 2017. 3 resistores, 1, 2 e 3, foram submetidos a um ensaio de tensão e corrente, a partir do qual foi construído o gráfico a seguir. Temos aí o gráfico, veja que nós temos 3 resistores, 1, 2 e 3, cada um com a sua curva característica. O que a questão pergunta? Olha, o resistor que possui maior resistência elétrica e que tem um comportamento ôhmico é o... Veja só, ele pergunta primeiro qual que tem a maior resistência elétrica e depois ele pergunta qual que tem o comportamento ôhmico. Veja só, o que tem o comportamento ôhmico é aquele que tem a curva característica como sendo uma reta, não é? O resistor ôhmico, o gráfico é uma reta. Então nós temos aí de reta o resistor número 2 e o resistor número 3. Só que ele também diz o seguinte, olha, qual que possui a maior resistência, não é? O que possui a maior resistência é aquele que possui a maior inclinação de reta, certo? Então, qual deles aqui que possui a maior inclinação de reta? O número 2 ou o número 3? É o número 2, tá certo? O que é essa inclinação? É o ângulo que essa reta está formando com o eixo horizontal. Então, nós já sabemos de cara que o resistor de que a questão está pedindo é o resistor número 2, beleza? Então, daí nós vamos ficar entre duas letrinhas, olha. Nós vamos ficar entre a letra C e a letra D, porque o número 2 é um resistor ôhmico, certo? E que tem a maior resistência porque tem a maior inclinação de reta. Agora, o que é que falta aí para a gente responder a questão? Ficamos entre a letra C e D. Falta calcular a resistência, não é? Voltando lá no gráfico, olha, nós podemos observar um ponto aí, que é o quê? O ponto 6, 3, não é? Que toca aí no gráfico número 2, olha. Nós temos 6 para o valor de corrente e a diferença de potencial 3. Então vamos lá, olha. Vamos substituir isso na lei de Ohm. Veja só, V igual a R vezes I. Para calcular a resistência, isolei a resistência, ficou V sobre I. V é 3 e a corrente é 6. 3 dividido por 6 deu 0,5. Então, a nossa resposta só pode ser, vamos verificar, estávamos entre C e D, hein? A nossa resposta é a letra C. É o resistor 2, que é o ôhmico, ele que possui a maior resistência, e a sua resistência é 0,5 ohms. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido direitinho aí a nossa questão, e agora nós vamos para as nossas considerações finais. Na nossa aula de hoje, nós analisamos aí 3 grandezas elétricas e como elas se relacionam. Nós vimos a corrente elétrica, a voltagem e a resistência elétrica. Nós vimos que corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas. Mas para esse fluxo acontecer, essas cargas elétricas, os terminais do condutor precisam estar ligados a uma voltagem, ou seja, a uma diferença de potencial. Os aparelhos que permitem manter essa voltagem, nós vimos alguns. Um exemplo, a pilha, nós vimos o gerador, o alternador de carro, vimos todos esses. Mas não só isso. Para que seja conduzida uma corrente elétrica, nós também precisamos saber da resistência elétrica. A resistência, ela depende do comprimento do fio, depende da área do fio que nós estamos trabalhando e, principalmente, depende da temperatura desse fio. Bom, relacionamos todas essas grandezas na nossa primeira lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. E aqui eu me despeço de vocês e espero vocês na próxima aula do Contraturno Digital. Tchau, pessoal!